A história de Beto. Com 5 anos ele perdeu o pai de câncer e com 10 anos ele perdeu a mãe de câncer. Um jovem com muitos amigos, que decidiu estudar longe de casa. E você vai pra onde, meu filho? Pra Austrália. O Profissão Repórter de hoje mostra os bastidores do caso do jovem estudante brasileiro morto por disparos de arma de choque aqui na Austrália. As últimas horas de vida. Roberto veio aqui, pra King's Cross. As dúvidas sobre a morte. Eram 6 policiais contra um jovem desarmado. Interno aqui. As lembranças que ficaram em São Paulo. E essa garrafa você estava guardando? Eu queria guardar para abrir com ele quando ele voltasse. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. E já falo o nome dele também. Roberto Laudísio. Então, Roberto Laudísio. É inacreditável, né? Todo mundo viu na internet me liga. Nesta casa, Roberto Laudísio Curti era apenas o Beto. Tipo, a gente descobriu agora, entendeu? Com muito cuidado, registramos as primeiras horas depois da notícia da morte. Foi sábado, de sábado para domingo. Patrícia era madrinha de Beto. Com 5 anos ele perdeu o pai de câncer e com 10 anos ele perdeu a mãe de câncer. Muito novo, né? Muito novo e muito chocante, né? De câncer os dois, uma coisa ele sempre falava, tio, eu acho que eu não vou viver muito. Ele tinha tudo pra ser um menino triste e era muito feliz, sempre sorrindo. Dudu era o primo mais próximo. Por eu ter a mesma idade dele, ele sempre convivia comigo, ser como o maior símbolo pra ele de pai e mãe seria meu pai e minha mãe. Como pra mim, que eu sou filho único, o maior símbolo de irmão seria ele. Aos poucos, a casa se enche de amigos. O controle tá aqui, ó. Aqui, assim. No vídeo, a última festa no Brasil. Dá pra ver que são primos, né? Os primos decidiram estudar no exterior na mesma época. Aí, ó o Beto. Beto escolheu Sydney. E você vai pra onde, meu filho? Pra Austrália. Dudu foi para Califórnia e voltou em janeiro. Beto quis ficar mais. Aí. Em Campos do Jordão. Ele é namorado. E nós namorada. 4. Pô, ela amava muito ele, sabe? Acho que eu nunca vi alguém amar tanto um namorado que nem ela. Tudo bem, você fica à vontade pra você responder o que você quiser, o que você puder. Encontro a namorada Giane completamente arrasada. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Parece um sonho. Pra mim, ainda tô esperando ele voltar até hoje. Vocês ficaram juntos quanto tempo? Olha, eu gosto do Beto desde quando eu tinha 13 anos. Ele era o amor da minha vida. Aos 20 anos, Giane teve os sonhos destruídos por um telefonema da Austrália. Ele sempre me falava isso, amor, um dia eu vou voltar. Vai dar tudo certo. A vida é muito longa, a gente tem a vida inteira pra ficar junto. E ele falou pra mim que ele sempre tinha uma foto minha e dele do lado da cama dele, que ele sempre olhava antes de dormir. E eu também tinha essa foto dele, que eu sempre deixava do lado da minha cama antes de dormir. Foi seu único namorado? Sim. Foi. Ele também tinha me dado uma aliança. A gente gostava bastante de tirar foto com os nossos melhores amigos. No aniversário dele, surpresa que eu fiz pra ele, foi o último aniversário que ele teve aqui no Brasil. Antes dele ir embora um dia antes, eu pedi pra ficar com essa camiseta dele, que ele gostava muito. De vez em quando eu durmo com ela, ela é a roupa da lembrança que eu tenho dele.
No último aniversário de Jeane, Beto estava em Sydney. Ele mandou uma cesta com muitos cartões, mandou chocolates, bebidas. E essa garrafa você estava guardando? Eu queria guardar para abrir com ele quando ele voltasse. Eu não sei como lidar com isso, de saber que eu nunca mais vou ver ele. Eu estava esperando, eu tinha sonhos com ele toda noite. Assim que a notícia da morte chegou ao Brasil, decidimos viajar para a Austrália. Estamos começando a reportagem em uma das ruas mais movimentadas do centro de Sydney, a Pitt Street, onde Roberto Laudísio, o Beto, foi morto pela polícia australiana. Eu estou com a repórter Paula Kemi e vamos partilhar uma mesma missão: descobrir as circunstâncias da morte dele. Eu vou atrás das autoridades. E você, Paula? Eu vou aqui com a câmera, cá com o vídeo repórter, atrás dos parentes e dos amigos, para saber como é que foram os últimos momentos dele aqui em Sydney. Roberto tinha 21 anos. Estudava inglês aqui na Austrália. Foi perseguido por policiais. Morreu depois de ser atingido por uma arma de choque que, teoricamente, não deveria matar. Uma das primeiras pessoas que procuro é a jornalista Beatriz Wagner. Nós aqui tínhamos a notícia que era um sul-americano. Só quando o Brasil identificou o Roberto, e demorou ainda mais de um dia para que na Austrália fosse identificado, depois do Brasil já ter o nome. Nós estávamos comentando que se no Brasil não tivesse saído a notícia, quanto tempo que nós aqui ficaríamos sem saber quem era a vítima. A gaúcha Beatriz apresenta um programa de rádio para a comunidade brasileira na Austrália. Ela se mudou para cá há quase 20 anos. Aconteceu na Austrália, na nossa Austrália. Como que um estudante com visto legal, estudando, trabalhando, né, é morto na nossa cidade, no nosso país? Como que isso aconteceu? Eu quero, evidentemente, saber o que eles podem informar, né, com o objetivo de esclarecer o que aconteceu. Há muita contradição, né? Eu acredito que vai ser muito difícil qualquer pessoa conseguir falar com a polícia, porque eles decidiram que não falam com a mídia. Primeiro vou à delegacia de homicídios. Depois tento a central de mídia da polícia. Explico que procuro por informações sobre a morte do brasileiro, mas não consigo nada. Foram 3 dias de negativas. Este é o quartel-general da Polícia do Estado de Nova Gales do Sul. Eles não quiseram me receber aqui e disseram que só vão dar entrevista depois que o Instituto Médico Legal apresentar os laudos dos exames feitos no corpo de Roberto. Até agora, as autoridades brasileiras na Austrália também não tiveram acesso ao conteúdo das investigações. O cônsul recebeu apenas a visita de um representante do governo australiano. Ele disse que o incidente está provocando uma análise não só do incidente propriamente dito, como do próprio emprego desse tipo de equipamento, do taser, pela polícia local. O senhor está usando o termo incidente. Ele que está usando ou o senhor? Por que não está usando crime? Olha, eu sou cônsul geral, eu não sou polícia, eu não sou advogado. Talvez para mim seja mais confortável falar incidente, porque, inclusive, uma coisa que é muito importante que o público brasileiro tenha consciência, e tem, eu tenho certeza que tem, é que o incidente aconteceu na Austrália. Então, quem tem que tipificar do ponto de vista jurídico é o direito australiano e não o direito brasileiro. 5 dias depois da morte de Roberto, a família se une aos amigos da escola. Eu olho a turma dele que está toda aqui, vejo essas crianças, eu falo, meu Deus do céu, né? Que coisa, não dá para acreditar. A missa acontece na escola onde Roberto estudou dos 7 aos 16 anos. Quarta série ele perdeu a mãe dele, foi muito triste. Todo mundo aqui no colégio criou uma afinidade por ele muito grande, justamente porque a gente... Cara, ele não tinha família, era um negócio que a gente não conseguia imaginar. Cada semana ele dormia na casa de uma pessoa e ficava. E nossos pais começaram a ser os pais dele. Então, todo mundo criou uma afinidade muito grande. Todo mundo do colégio, os professores, todo mundo tinha uma afinidade muito especial pelo Beto.
2 dias depois, mais amigos se juntam na missa de 7º dia. Como é que foi essa decisão dessa camiseta de vocês? Surgiu a ideia de fazer uma coisa que lembrasse ele num momento feliz, mas principalmente também passar uma mensagem que a gente ainda está esperando algumas respostas, né? É isso que eu acho que a gente mais quer, justiça, para ficar sempre lembrando só com as imagens boas dele. Que época da vida do Beto você lembra? Desde dos 16 até os 21 a gente conviveu intensamente juntos. Os amigos do colégio, da faculdade, do prédio onde ele morava trouxeram muitas fotos. Eles em Campos, na casa deles em Campos do Jordão. Aqui a gente no Guarujá. Vocês tinham quantos anos aí? Aqui a gente eu devia ter uns 16. E aí desde pequeno, sempre juntos. Como é que era o Beto na balada? O Beto era tranquilo, velho. Ele sempre... na balada, o ideal dele era curtir com os amigos. Ele queria ficar com os amigos, próximo com os amigos. Ele não estava interessado em mais nada. Ele aqui bem provavelmente devia estar assistindo o jogo do Palmeiras, porque o que eu estou vendo aqui é corintiano, palmeirense, palmeirense. Então devia ser um clássico e ele amava isso. No domingo de clássico, os amigos repetem o ritual, exatamente como o Beto gostava. Independente do adversário, independente de como o time estava, o Beto estava sempre gritando, falando que ia ser 4-5-0 para o Palmeiras. Ele tinha um gorrinho do Palmeiras, meio feio, até que eu quero que até que fique para mim, de recordação, mas ele já tá 30 graus, sol na tampa, que ele tava com esse gorrinho aí do Palmeiras. Os palmeirenses estão homenageando o Roberto, aquele rapaz que morreu na Austrália com ação da polícia, com armas de choque elétrico. Beto também é lembrado pelos jogadores do time de coração. Como é que era importante pro Beto um dia como esse, um dia de jogo do Palmeiras contra o Corinthians? Ele ficava doidinho, precisava ir de todo jeito, viu? Dona Eurídice, avó de Beto, tem 83 anos. A casa cheia, assim, todo mundo fala que o Beto reunia muitos amigos. Reunia. Mas era uma coisa de louco, uma gritaria. Que os outros prédios a gente podia ouvir. Quando tinha jogo? E tudo? Parecia um gol, parecia um doidinho. Aqui, corintianos e palmeirenses se entendem. Você veio hoje numa casa com todo mundo torcendo pelo Palmeiras, não é isso? Mas eu tô torcendo pelo Palmeiras. Só por causa do Beto, Então muda a camisa. Não, cadê a do Beto? Pega uma do Beto que eu coloco. O futebol traz a alegria de volta por alguns instantes. Os amigos todos pedindo. Eu coloco a verde, cadê? Mas logo vem a lembrança de Beto. É difícil. É difícil porque eu moro no prédio dele, cada vez que o Palmeiras fazia um gol, você só ouvia a voz dele, parecia que o prédio ia cair. Eu falava ainda, nossa, não precisava que tremia o prédio, de tanto que ele berrava. Aqui em Sydney, Beto estava treinando num time de futebol amador. Ele jogou 2 partidas e marcou um gol horas antes de ser perseguido pela polícia. Depois do jogo de futebol com os amigos, o Roberto veio aqui, para King's Cross, um bairro que concentra bares e baladas. Tenho visto bastante gente trocando uma ideia com a polícia aqui. O pessoal passa, para conversar com os policiais. Nesta região, Beto se encontrou com 3 amigos brasileiros. Um deles é João Pedro. Ele já voltou ao Brasil e contou para a repórter Gabriela Lian como foram as últimas horas ao lado de Beto. Onde é que vocês se encontraram no último sábado? A gente foi comer uns cheeseburgers, só que estava muita fila, então a gente acabou ficando lá de fora, ficamos conversando, mais ou menos meia hora. O que te chamou a atenção no comportamento dele nessa hora que vocês saíram caminhando? No começo ele falou umas bobagens, assim, depois de uns 20 minutos, aí ele já começou, foi quando ele entrou numa paranoia que ele pensava que a gente queria matar ele, só que a gente era amigo, aí a gente confortava ele, aí ele falava que a gente queria matar ele, porque não sei o que o mundo ia acabar. Beto já estava com 2 amigos quando João Pedro chegou.
por volta das 2 horas da manhã. Ele não viu o que aconteceu antes disso. Pode ter bebido um pouco, porque era dia de São Patrício, então a Austrália inteira, os australianos já bebem muito. A Austrália inteira estava bêbada, mas nem acho que o Betinho bebeu muito também. A gente ficou 1 hora tentando acalmar ele, aí depois disso ele entrou no táxi. Correu, entrou no táxi, foi a última vez que eu vi ele. Nunca me passaria uma coisa assim que 2 horas depois aconteceria ele estaria morto. Penso até agora, porque uma dessas poderia ter, evitado isso, sabe? É difícil. Evitado porque ele pediu ajuda? Não, evitado porque eu poderia, por exemplo, ter eu mesmo ido com ele no táxi e ter levado ele para casa. Segundo João Pedro, Roberto se separou dos amigos e pegou um táxi sozinho na esquina das ruas Crown e William. Segundo o taxista, são mais ou menos 15 minutos de táxi até King Street. É lá que fica o mercado onde foi roubado o pacote de bolacha. A polícia afirma que Roberto era suspeito de ter roubado um pacote de biscoito como esse nessa loja de conveniência. Mas quando ele foi morto, não tinha nada nas mãos. 3 dias depois, quando a foto de Roberto foi divulgada na imprensa, o funcionário da loja não o reconheceu. Voltei à loja em outro dia. Went out. O funcionário foi demitido e aqui ninguém mais quer falar. A loja fica a 1 quilômetro do local onde o brasileiro foi morto. Este quarteirão de Roberto foi perseguido pelos policiais australianos, é monitorado de ponta a ponta. Somente na frente deste hotel podemos contar 1, 2, 3, 4 câmeras. A polícia pode ter o registro de cada instante da abordagem até a morte do brasileiro. As únicas imagens divulgadas até agora são da câmera de segurança de um café. Um policial tenta segurar Roberto pelo pescoço. Ele escapa. Na sequência, outro policial dispara e atinge Roberto pelas costas. A marca da violência ainda está nesta porta com o vidro quebrado. Eram 6 policiais contra um jovem desarmado e supostamente embriagado. A polícia ainda não explicou por que foi necessária tanta força. O uso de um spray com gás tóxico e, no mínimo, 3 disparos da pistola de choques elétricos. A atendente do café confirma que Roberto morreu na calçada e que a polícia levou as imagens da câmera de segurança. Brazilian? Hello from Australia. O grupo percebe que estou gravando e se aproxima para falar. Para o jovem, a polícia poderia ter usado um bastão. That's right. They could have hit him over the back instead of taking his life with a taser. Why? Yes, because it's some way to put someone down. Este outro defende a arma de choque quando alguém está descontrolado. Use a taser. 4h20 da manhã. Paula, o que você faz no centro de Sydney? Bem, Caco, eu estava numa região de bares e baladas, que é onde o Roberto estava antes de vir para cá. As pessoas passando aí essa hora? Tem bastante movimento na rua, né, Caco? Eu fiquei impressionado, nós encontramos muitos jovens embriagados. Você também? Também, bastante. Até dificulta um pouco o trabalho, né? Estamos no mesmo quarteirão em que Roberto foi perseguido pela polícia. Em 1 hora, aqui na Rua Pitt, encontramos 4 cenas de jovens embriagados, como aquele que está lá caído, com a preocupação dos amigos em volta dele. Mais à frente, um rapaz é socorrido na calçada. Ele provocou confusão num ônibus. O amigo diz que ele bebeu muito. A policial usa o pé para ajudá-lo a respirar. Procura o ouvidor da polícia. Conto a ele que vimos muitas pessoas alteradas nas ruas e que a polícia não usou de violência, como fez com o brasileiro Roberto. Ele responde que é muito difícil fazer comparações entre uma situação e outra e que os policiais tratam do mesmo jeito australianos e estrangeiros. O ouvidor, Bruce Barbour, é a única autoridade australiana que pode falar sobre a morte do jovem brasileiro. Roberto foi a 6ª pessoa morta por arma de choque na Austrália. Pergunto se 6 policiais não conseguiriam conter um jovem de 21 anos e desarmado.
Depende das circunstâncias, ele responde. O ouvidor promete acompanhar de perto as investigações, mas reconhece que até agora há muitas perguntas sem respostas. Quando Beto foi para a Austrália, deixou o apartamento dele em São Paulo fechado. Olha a mãe dele. A avó veio muitas vezes aqui. Preparava tudo para a volta do neto. Tem terno aqui. Isso a senhora também mandou lavar? É, tudo que passou na minha mão foi lavado. Olha. Aqui é bagunça, eu não mexia, viu? Estava deixando para ele dizer, olha como você deixou. E o que ele disse para a senhora quando a senhora contou que mandou lavar as roupas? Ai, que bom, né, vó? Ô, vózita, ele falava. Eu vou te mostrar minha casa, vem cá. E a senhora se comunicava com o Beto pela sacada? Pegava o telefone sem fio, eu ficava lá e ficava aqui. É duro, viu? Muito difícil, difícil. Para mim está sendo muito difícil. Uma vez que eu entro aqui. Esse aqui é do meu filho, meu, e lá dele. Eu só ali, tô de cara com o carro para virar para pegar o meu. Uma lembrança difícil. É. No próximo bloco, o uso da arma de choque no Brasil. A homenagem das irmãs de Beto na Austrália. E o protesto no meio da Avenida Paulista, em São Paulo. Essa é a igreja do bairro onde Roberto morava aqui na Austrália. Ele decidiu estudar inglês aqui para ficar com a irmã mais velha, casada com um australiano. O marido de Ana Luísa diz que ela não quer gravar entrevista. A família nos autorizou a acompanhar a cerimônia por apenas 5 minutos, mas apenas uma pessoa. Emílio Mansur, nosso câmera, pode chegar até aquela coluna verde, Emílio. Eu fico aqui atrás, apenas registrando o som da missa. Na homenagem a Roberto, Ana Luísa leu uma poesia em inglês. O tempo é lento para quem espera e curto para os que celebram, mas para a perda, o tempo nunca é suficiente. Os amigos de Roberto também preferiram silêncio no protesto que fizeram aqui na Austrália. Viemos aqui para homenagear o Beto, disse o professor da escola de inglês. Sinto muito pelo modo como ele morreu aqui no país. Acho que ninguém pode dizer que o Betinho para baixo. Ele realmente vive intensamente. Ele tinha uma vida de intercambista. Todo mundo que é intercambista, lógico, vem com a principal ideia de aperfeiçoar o inglês, mas também quer aproveitar, quer curtir. Foi uma injustiça. É uma coisa que eu acho que não pode ser esquecida por ele, pelo menino lindo que ele era. Se sentindo fragilizado também, porque podia ter acontecido com qualquer um de nós. Com certeza. Estamos em Santa Catarina, um dos 14 estados brasileiros em que a arma de choque é usada. Ela fica sempre do lado oposto da arma de fogo, justamente para o policial, numa ocorrência, não confundir a sua taser com a arma de fogo. Então ela aqui está desligada, eu acionando esse sistema nela na parte lateral, vai ligar o dispositivo e vai acender uma luz vermelha, que é o laser dela que indica um sistema de pontaria, né? E que tipo de informação fica registrada na arma? Ela aponta a data, a hora que foi acionado o gatilho. Ela não indica o tempo de permanência no gatilho. Se ficou 1 segundo ou 10 segundos, ele não indica. Conversamos com um cardiologista para saber o que pode acontecer se o disparo for mais longo. Quanto mais tempo você der o choque, aumenta em muito a chance de você causar uma parada cardíaca no indivíduo. Pede para ele o inquérito da taser lá para mim. Este delegado investiga a morte de um homem atingido por uma arma de choque. Segundo a mulher, ele havia consumido cocaína. Ela própria relata que seu esposo Carlos utilizou droga durante a noite inteira. Ficou muito alterado. A cocaína pode, por si só, causar parada cardíaca. Aí, se você associa cocaína com choque elétrico, é claro que a possibilidade do indivíduo ter uma parada cardíaca aumenta em muito.
A pistola de choque é vendida como uma arma que não mata. Mas nos Estados Unidos já houve 350 mortes. Na Austrália, Roberto Laudísio foi a 6ª vítima fatal. 2 semanas depois da morte de Beto, os amigos se encontram em frente ao consulado da Austrália, em São Paulo. E a Austrália, como está sua consciência, é o que a gente está falando. A gente quer uma resposta. Até agora a gente não viu nenhum posicionamento do governo australiano. A gente quer uma resposta. A gente quer saber o que aconteceu. Aos poucos os amigos chegam, colocam as bolachas aqui, ao lado dos cartazes, pedindo justiça. Por causa de um roubo de uma bolacha, o menino perdeu a vida. E acho que nossas vidas não custam uma bolacha. Os amigos saíram do consulado australiano e entraram aqui em direção à Avenida Paulista. Em silêncio, o grupo se senta no asfalto. E na Avenida Paulista, fazem um único pedido. Paz, amor, justiça, por favor. Paz, amor, justiça, por favor. Uma forma pacífica de mostrar a nossa indignação com o que ocorreu, na verdade. Alguém tem que falar. Se eles não falarem, nós vamos continuar falando aqui no Brasil. Até eles resolverem abrir a boca e dar uma solução para o caso. Até agora, nada foi divulgado sobre a investigação. Ontem, 17 dias depois da morte, as autoridades australianas liberaram o corpo de Roberto para que ele seja enterrado no Brasil, como a família quer. A partir de agora, o site do nosso programa vai mostrar os bastidores da nossa redação. Acesse e confira g1.com.br/profissão repórter. Até semana que vem.